O que é distorção harmônica e quais são os impactos em nossa rede elétrica? Já sabemos que a nossa rede elétrica é alimentada por uma fonte de tensão alternada senoidal. É um sinal que oscila entre máximo positivo e máximo negativo numa frequência de 60 Hz, chamada frequência fundamental. E por que dizemos que o sinal é senoidal? Porque ele acompanha a função seno. O valor em qualquer instante é o valor máximo multiplicado pelo seno do ângulo θ. Quem dera em nossas instalações esse sinal senoidal fosse sempre ideal, puro, simétrico, sem ruídos e sem nenhum corte. Os sinais de tensão e corrente elétrica podem sofrer ruídos originados, por exemplo, por cargas não lineares, como fornos a arco elétrico e máquinas de solda, podem sofrer também de transitórios de energização, de linhas de transmissão, banco de capacitores. Tudo isso provocam interferências em nossa senoide. Também não podemos esquecer das nossas aplicações, por exemplo, circuitos retificadores que convertem corrente alternada para corrente contínua. Temos retificadores de meia onda, onda completa, e por melhor que seja a retificação, ainda temos uma ondulação chamada de ripple. Outra aplicação são os circuitos inversores para controle de potência e velocidade em motores compensadores estáticos, ou então a conversão de corrente contínua para corrente alternada, muito presente nas usinas solares e eólicas. Tudo isso deforma a nossa senoide. Podemos então chegar à seguinte conclusão: quando a senoide é perfeita, não há produção de harmônicos, mas quando ela é deformada, produz harmônicos, e esses harmônicos são danosos às nossas instalações. Mas o que são os harmônicos? São múltiplos da frequência fundamental. Observe, a frequência fundamental é 60 Hz. Podemos ter segundo harmônico, que é o dobro, terceiro, quarto, quinto, todos eles múltiplos da frequência fundamental. Por exemplo, quinto harmônico, 5 vezes 60, 300 Hz. Quem descobriu isso? Joseph Fourier, o cientista francês, onde ele diz que todo sinal periódico é formado por infinitas componentes senoidais, e cada componente senoidal damos o nome de harmônico. Observe então essa senoide com ruídos, interferências e impulsos. Temos então a frequência fundamental e harmônicos. Posso citar de terceira, quinta, décima ordem. Na verdade, segundo Fourier, são infinitos harmônicos, porém, vai sempre nos interessar aqueles harmônicos de maior intensidade. E quais são os impactos dos harmônicos em nossas instalações? Em primeiro lugar, interferência no funcionamento de equipamentos, computadores, também aquecimento em transformadores, geradores e reatores, aumento de perdas e queda de tensão pelo mesmo motivo anterior, erros de medição de grandezas elétricas e, em último lugar, os harmônicos podem provocar ressonância sintonizando capacitores e indutores. Isso gera sobretensões e sobrecorrentes, podendo, em alguns casos, provocar danificação e explosão de equipamentos. Se precisarmos analisar os harmônicos em uma instalação elétrica, teremos que utilizar um analisador de energia, porque o simples multímetro ou alicate amperímetro não serão suficientes. Temos agora uma tela de um analisador de energia para uma rede trifásica em 220 volts. Irá também nos fornecer uma tabela de harmônicos. Observe que temos cada um dos harmônicos e principalmente a distorção harmônica total. Mas o que é distorção harmônica total? Ora, matematicamente é um indicador da distorção total de harmônicos em sua instalação. E agora um exemplo prático. Imagine que você tomou um analisador de energia, fez a medição da corrente elétrica na entrada de sua instalação e percebeu que o valor fundamental em 60 Hz é 52 amperes, e o analisador de energia lhe informou que existem correntes de terceiro, quinto e sétimo harmônico. Como então calcular
a distorção harmônica total. Basta aplicarmos a fórmula. Muito simples, teremos então os harmônicos elevados ao quadrado, somados, a raiz quadrada dividida pelo valor fundamental, obteremos então 47% de distorção harmônica total, o que é um absurdo, uma instalação muito poluída por harmônicos. Quais são os limites de distorções harmônicas? Segundo o ONS, o Operador Nacional do Sistema, para níveis de tensão inferiores a 69 kV, os limites de harmônicos ímpares, por exemplo, 3, 5 e 7, 5%, 9, 11 e 13, 3%, e para os harmônicos pares, 2, 4 e meia, 2%, e acima da oitava ordem, 1%. Como podemos eliminar os harmônicos em nossa instalação? Em primeiro lugar, precisamos detectar os harmônicos e a sua intensidade. Vamos então perceber que para essa instalação, o quinto harmônico é o de maior intensidade e precisaremos então utilizar filtros. Esses filtros vão drenar o harmônico para a terra, eliminando os problemas em nossa instalação. Podemos utilizar filtros passivos, que são associações de resistores, indutores e capacitores que drenam para a terra aquele harmônico. Nesse exemplo, quinta ordem, 300 Hz. Ou então, podemos utilizar filtros ativos, que são filtros bem mais caros, que injetam correntes harmônicas na defasagem inversa, eliminando o nosso harmônico. Espero que esses conhecimentos tenham lhe sido úteis. Um forte abraço e bons estudos!